Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu quero ler com você alguns versículos aqui na Palavra de Deus que está em 2 Timóteo 2, o verso 20 e o verso 21. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda a boa obra. Queridos, quando a gente lê esse texto, a gente consegue entender algumas coisas, alguns aspectos aqui, né, da palavra de Deus. Primeiro, porque quando nós lemos o versículo 21, principalmente, nós vamos ver ali que Deus não escolheu alguns para ser vaso de honra e outros para ser vaso de desonra, de forma alguma. Então, nesse caso, nós vemos que depende, agora o agente principal nessa questão é a própria pessoa, é o próprio ser humano que vai definir o que ele quer. Ou ele quer ser vaso de honra ou vaso para desonra, depende dele. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra. Alguém que se santificar, será vaso para a honra. Alguém que abraçar a causa do Senhor e viver uma vida de piedade, de oração, uma vida de entrega na presença de Deus, será vaso de honra, né? Quem é que Deus quer salvar? Quem é que Deus quer usar nas suas mãos? Será que Deus escolheu alguém para ser santo e outros para ser profano? Não, Deus me escolheu para ser um bandido e Deus escolheu outros para ser um pastor, por exemplo. Não. Quando nós lemos, amados irmãos, em 1 Timóteo 2, né? No verso 3 e 4 diz assim: por isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse aqui, chamado de Deus para a salvação, como também está em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 1, verso 2, diz assim, na última parte do versículo: chamados para serem santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Chamados para serem santos. O problema em questão é, quando você fala hoje em ser santo diante de uma sociedade, né, contemporânea, parece meio estranho, parece que ser santo é algo beatificado, é você ser colocado num quadro, você ter a sua imagem numa escultura, alguém se ajoelhar diante de você, né, você ser um beatificado. Não. Na verdade, meu querido, quem quiser chegar no céu, quem quiser um dia querer olhar a face de Jesus, precisa ser santo. Precisa passar pelo processo de santificação, como está escrito em Hebreus 12:14, que diz lá: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas o agente da santificação é a própria pessoa. Deus poderia chegar em qualquer um de nós e levar nós para o céu, ou lançar alguns do inferno. Deus tem poder sobre todas as coisas. Entra aí a questão do livre-arbítrio, onde muitos não creem no livre-arbítrio, até porque o livre-arbítrio te dá a liberdade de ser escravo de alguém, ou de Deus ou do diabo, né? Livre-arbítrio não te dá a liberdade para ser senhor de si, mas ou você é escravo de um, ou você é escravo do outro. Diante daquilo que a gente olha pela palavra, né, você pode escolher quem vai ser o teu senhor, ou seja, livre-arbítrio é você ter a liberdade, sim, mas de ser escravo de alguém. Você pode escolher quem vai ser o teu senhor. Bom, voltando aqui à questão em foco, nós vamos ler em Apocalipse 7, né? Apocalipse 7, vamos lá para Apocalipse 7, 10, 9. Deixa eu ver aqui, Apocalipse 9. Depois destas coisas, aqui eu vou resumir aqui para não precisar ler todo o versículo, tá? O apóstolo João está vendo aqui uma grande multidão diante do trono de Deus e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. No verso 13, um ancião pergunta para ele:
de onde vieram essa turma? Esses de vestes brancas e com palmas nas mãos, de onde são? Quem são eles? E aí o apóstolo Paulo responde, eu não sei, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Vou só abrir um parênteses aqui, tá? Quando fala vieram da grande tribulação, não significa que passaram pela grande tribulação. Porque, na verdade, quando nós... cronologicamente o livro de Apocalipse está escrito correto, na ordem dos fatos. Então, a partir do capítulo 8, nós estamos no 7, a partir do capítulo 8, vai começar ali uma série de ais, né? Mas a igreja já está aqui no capítulo 7, de vestes brancas, ou seja, não passa, né, pela grande tribulação, é o que segundo a gente interpreta e compreende. Voltando aqui para a questão, fechando parênteses, então a igreja está de vestes brancas, as branquearam no sangue do Cordeiro. Se aqui tivesse escrito assim, e o Senhor as branqueou no sangue do Cordeiro, eu não estaria aqui fazendo esse vídeo, né, ou estaria fazendo uma outra interpretação. Mas quando diz lavaram, é um fato de que quem é que... Ah, fulano, o que você está fazendo? Estou lavando roupa. Ou seja, você está fazendo a ação. Ah, e essa roupa? Eu lavei. Eu fiz a ação. Então a ação aqui está nos santos, né? Vamos de novo ali, como é que está escrito? No 14, e lavaram as suas vestes. A ação partiu do ser humano, da pessoa. Lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então tem que ter uma iniciativa própria da pessoa a querer se santificar, a querer se dobrar a palavra, a querer ser submisso a Deus, a querer rejeitar o mundo, porque é um processo de rejeição. E esse processo de rejeição, ele muitas vezes ele não é compreendido por muitas pessoas. Porque as pessoas hoje no mundo, por exemplo, elas conseguem compreender que um jogador de futebol, que um atleta olímpico, que uma pessoa que disputa aí uma Olimpíada, ela precisa ter uma vida extremamente regrada. Ela não pode tomar álcool, ela não pode fazer inúmeras coisas, ela tem que ficar muitas vezes em concentração para aquele exercício. E muitas pessoas que defendem e que olham isso como naturalidade, elas acham absurdo alguém, por exemplo, jejuar para Deus. Alguém, por exemplo, não beber, não fumar. Vai aproveitar a tua vida, a vida é só uma, você tem que viver uma vida de devassidão aí para demonstrar que é feliz. Mas se nós olharmos, o apóstolo Paulo mesmo fala sobre os atletas, e nós somos os atletas de Cristo, mas eu não quero chegar nesse ponto em questão. O fato é que o processo de santificação é parecido, né? Nós podemos usar isso como uma referência, como um atleta de futebol ou de qualquer esporte que seja, que tem que viver uma vida regrada para Deus. O apóstolo Paulo, quando ele fala em Gálatas 2:20, ele diz assim, já estou crucificado, não vivo mais eu. Né? No capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo Paulo, não lembro se é o verso 8 ou 18, acho que é 18, ele diz assim, tudo aquilo que eu vivi, né, como da tribo de Benjamim, doutor da lei, zeloso, enfim, tudo isso eu considero como esterco. Então, a partir do momento da conversão, alguém que quer fazer a vontade de Deus, alguém que quer se santificar, alguém que quer morar no céu, alguém que quer ser obediente à palavra, ele tem algumas renúncias. Porque o apóstolo Paulo diz isso, olha, para mim não serve mais, eu considero tudo isso que eu vivi até agora como um esterco. A partir de agora vou honrar a Deus. E ainda voltando na questão de vestes brancas, nós vamos ver em Eclesiastes 9, por exemplo, que diz lá, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Então é um processo de santificação. Te santifica, te purifica, abandona tuas práticas pecaminosas, abandona uma vida de devassidão, uma vida imoral, para uma vida de santificação, dependente de Cristo, né? Dependente do sangue derramado na cruz. Por nossas próprias obras, jamais alcançaríamos, mas pela misericórdia e pela redenção de Cristo, nós vamos chegar lá. Nós somos os santos, porque a Bíblia vai nos dizer também em que Deus vem buscar uma igreja santa,
zelosa e de boas obras. Fica com Deus, chamados para a santificação. Essa questão da santificação ela é muito linda, ela é muito forte. É a lição do nosso trimestre da Escola Bíblica Dominical. E eu queria deixar esta palavra para você, meu amigo do Facebook, para você, minha amiga, para você que compartilha, que se agrada de alguma coisa que a gente faz aqui, né, nessa questão também do estudo bíblico, tá, meu querido? Fica com Deus, abençoada quinta-feira para você. Tchau!